Em um bairro simples de uma cidade movimentada, morava Paulo, um homem de coração humilde e dedicado à família. Ele sempre acreditou que o amor e a segurança de sua casa eram suficientes para dar à sua filha, Luísa, uma vida feliz. No entanto, a jovem, seduzida pelas promessas do mundo lá fora, um dia decidiu que a vida oferecia muito mais do que o que ela conhecia dentro daquelas paredes simples e acolhedoras. Com o coração cheio de expectativas e a mente cheia de ilusões, ela saiu de casa, deixando para trás seu pai que, com o coração partido, nunca deixou de esperar por seu retorno. Mal sabia ele que o caminho de volta seria longo e cheio de cicatrizes. A casa de Paulo era modesta, construída com esforço e sacrifício ao longo dos anos. Localizada em um bairro de periferia, era cercada por muros baixos, com um pequeno jardim, onde Paulo, em seus momentos de tranquilidade, plantava flores que sua esposa falecida anos antes, tanto amava. Era uma casa simples, mas cheia de vida e de memórias. Dentro dela, havia muito mais do que paredes e móveis. Havia uma história de amor, dedicação e sacrifício. Paulo era um homem de fé inabalável. Desde cedo, aprendeu com os pais que o mais importante na vida não era o que se possuía materialmente, mas as relações que se construíam. Sua maior realização era sua filha, Luísa, a quem ele criou sozinho após a morte de sua esposa. Luísa era sua alegria e esperança, e tudo o que Paulo fazia era por ela. Ele acreditava que estava preparando sua filha para o mundo, mas talvez nunca estivesse preparado para perdê-la para o próprio mundo. Desde muito jovem, Luísa se destacava por sua curiosidade e sede de conhecer o mundo. Crescendo sob os cuidados amorosos de Paulo, ela recebia uma educação baseada em valores simples, mas sólidos. Paulo sempre acreditou que a honestidade, o trabalho duro e a fé eram os pilares que sustentariam sua filha em qualquer circunstância. Contudo, com a adolescência, Luísa começou a se sentir cada vez mais sufocada pela vida pacata no bairro onde viviam. A casa simples que outrora era seu refúgio, agora parecia pequena demais para seus sonhos. No colégio, Luísa conheceu pessoas que viviam de maneira diferente. Filhos de famílias mais abastadas, com carros novos, roupas de marca e histórias de viagens para lugares que ela só ouvia falar. A comparação se tornou inevitável. Ela começou a sentir que faltava algo em sua vida, algo que o ambiente familiar não poderia oferecer. Pai? Eu quero mais, ela dizia com olhos ansiosos. Eu quero ver o mundo, viver coisas novas, ter mais liberdade. Paulo ouvia em silêncio. Seu coração se apertava ao ver a inquietação crescer na filha. Ele sabia que a busca por algo maior poderia ser perigosa, especialmente sem a maturidade para lidar com as armadilhas que o mundo oferecia. Ele tentou aconselhá-la da maneira mais doce possível. Minha filha, o que você vê lá fora pode até brilhar, mas nem tudo que brilha é ouro. O amor, a família, e a paz que temos aqui, são o verdadeiro tesouro. Mas essas palavras não alcançavam mais o coração de Luísa, que já estava distante, envolta nas fantasias de uma vida de liberdade e abundância. As discussões se tornaram frequentes. Luísa insistia que merecia mais do que aquela vida simples. Paulo, por outro lado, apenas desejava que ela entendesse o valor das coisas que não podiam ser compradas. Minha filha, eu não posso te impedir. Mas saiba que essa casa sempre será seu lar, e eu sempre estarei aqui esperando por você. Ele dizia isso com tristeza, ao perceber que a decisão da filha já estava tomada. O dia da partida chegou como um golpe silencioso. Paulo não discutiu. Não implorou para que ela ficasse. Ele sabia que o aprendizado que ela buscava só poderia ser encontrado fora daquelas paredes. Com a mochila nas costas e o coração cheio de expectativas, Luísa deixou para trás não apenas uma casa, mas a segurança e o amor incondicional que Paulo sempre ofereceu. Ela partiu em busca de um mundo que prometia muito,
mas que ela ainda não conhecia verdadeiramente. Paulo observou da varanda enquanto ela se afastava pela rua. As lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto do pai, mas ele não fez nada para impedir. Ele sabia que a dor da saudade e da ingratidão seria sua companhia diária a partir daquele momento. A casa, que sempre foi alegre com a presença de Luísa, mergulhou em um silêncio profundo, o mesmo silêncio que Paulo suportaria por anos. Os primeiros meses após a partida de Luísa foram os mais difíceis para Paulo. Ele sentia a ausência da filha em cada canto da casa. A mesa que antes era ocupada pelos dois durante o jantar, agora parecia grande demais, vazia demais. O som da risada de Luísa, que ecoava pelos corredores, foi substituído por um silêncio ensurdecedor. Todas as noites, Paulo se sentava na varanda olhando para o horizonte, esperando que a filha voltasse por aquela mesma estrada por onde partiu. Em suas orações, ele pedia a Deus que cuidasse de Luísa, onde quer que ela estivesse, e a trouxesse de volta com segurança. Enquanto isso, Luísa experimentava a vida que tanto desejou. Inicialmente, o novo parecia emocionante. Ela se mudou para a cidade grande, onde os dias eram agitados, e as noites cheias de festas e novas amizades. O brilho das luzes, os convites para eventos, e a sensação de liberdade preenchiam seus dias, fazendo ela acreditar que finalmente havia encontrado o que sempre procurou. No entanto, com o passar do tempo, Luísa começou a perceber que a vida não era tão fácil quanto parecia. Os amigos que pareciam tão próximos nos momentos de diversão, começaram a desaparecer quando as dificuldades surgiram. O dinheiro que ela achava ser suficiente, logo se esgotou, e com ele foram embora as festas e as compras que antes pareciam tão acessíveis. As contas começaram a se acumular, e os trabalhos que encontrava eram temporários, mal remunerados, e a deixavam cada vez mais cansada e desiludida. A sensação de estar sozinha começou a pesar sobre Luísa. As promessas de uma vida melhor, de liberdade e conquistas, não se concretizaram como ela imaginava. Pelo contrário, ela se via presa em uma espiral de dificuldades, sem o apoio que antes tinha em casa. Seus sonhos foram se desmanchando um a um, substituídos por uma dura realidade de privações e desilusões. Os amigos que antes a cercavam desapareceram, mostrando que o interesse deles estava apenas no que ela tinha a oferecer, e não em quem ela era. Paulo, por sua vez, seguia sua rotina silenciosa, mas sem nunca perder a fé. Ele sabia, em seu íntimo, que sua filha aprenderia da forma mais difícil. Mas também sabia que Deus estava cuidando dela. Em seus momentos de reflexão, ele se perguntava se havia falhado como pai, se poderia ter feito algo diferente para impedir que ela partisse. Mas sempre voltava à sua convicção de que o amor e a liberdade que deu à filha foram a única escolha certa. O aprendizado de Luísa era uma jornada que ela precisava enfrentar sozinha. Os anos passaram, e as mensagens de Luísa se tornaram cada vez mais espaçadas. No início, ela mandava fotos de seus novos amigos, de festas, de viagens curtas que conseguia fazer. Mas, aos poucos, as mensagens começaram a ficar mais raras, até que finalmente cessaram. Paulo temia o pior, mas nunca desistiu de sua filha. Ele sabia que onde quer que ela estivesse, ela carregava consigo as lições, e o amor que ele sempre ofereceu. Luísa, agora mais velha e marcada pelas cicatrizes de suas escolhas, sentiu o peso do arrependimento crescer a cada dia. O orgulho e a vergonha a mantinham distante de seu pai, mesmo quando seu coração clamava por um retorno. Ela havia se distanciado tanto, que temia que fosse tarde demais para voltar. Ela se perguntava se Paulo ainda a aceitaria, depois de todos os erros que cometeu. Mas ao mesmo tempo, ela sabia que aquela era a única casa onde encontraria paz. Os momentos mais difíceis da vida de Luísa vieram quando ela perdeu o emprego fixo que finalmente havia conseguido. Sem dinheiro, e sem um lugar para chamar de lar,
ela se viu sozinha em um apartamento vazio, sem comida e sem esperança. A humilhação e o arrependimento pesavam sobre ela como uma sombra. Foi nesse momento, no fundo do poço, que ela se lembrou das palavras de seu pai. Da casa que sempre estaria aberta para ela. Decidida a enfrentar seus erros, Luísa começou a planejar seu retorno. A viagem de volta para a casa de Paulo foi longa, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Cada quilômetro percorrido parecia pesar mais em seu coração, carregando o fardo de todas as decisões erradas que ela havia tomado. Quando finalmente chegou à porta da casa, ela hesitou, sem saber se teria coragem de enfrentar o pai. Até que um dia, quando as cicatrizes se tornaram mais pesadas do que ela podia suportar, Luísa tomou a difícil decisão de voltar. Não foi fácil enfrentar o caminho de volta. Cada passo parecia uma eternidade. Cada pensamento era uma batalha interna entre o desejo de voltar para os braços de seu pai e o medo de não ser perdoada. O que ela não sabia era que durante todos aqueles anos, Paulo nunca havia deixado de esperá-la, e em seu coração, o perdão já havia sido concedido muito antes de ela decidir voltar. Quando Luísa finalmente chegou em casa, carregando consigo nada além das marcas de suas escolhas, ela foi recebida não com repreensões, mas com o abraço mais caloroso que já havia sentido. Paulo, com lágrimas nos olhos, disse: "Filha, você nunca deixou de ser minha. O mundo pode ter te machucado, mas o meu amor por você sempre foi maior que tudo isso." Aquelas palavras foram o bálsamo que Luísa precisava. Ela caiu em lágrimas nos braços de seu pai, finalmente liberando toda a dor e arrependimento que carregava. Naquele momento, ela entendeu o verdadeiro valor da casa que havia deixado para trás, o amor incondicional de seu pai, e a força da fé que sempre o sustentou. A história de Paulo e Luísa é um lembrete poderoso de que o amor verdadeiro não guarda rancores. Ele espera, perdoa, e acima de tudo, acredita na redenção. Muitas vezes na vida, buscamos algo que parece mais brilhante, mais emocionante, mas esquecemos que o verdadeiro tesouro está nas relações que cultivamos, e no amor que recebemos das pessoas que realmente se importam conosco. Assim como Paulo nunca perdeu a esperança de que sua filha voltaria, somos lembrados de que a fé e o perdão são pilares que nos sustentam nos momentos mais difíceis. O mundo pode nos dar cicatrizes, mas é o amor que nos cura. Se essa história tocou o seu coração, lembre-se de que nunca é tarde para voltar para aqueles que te amam. O perdão é uma porta sempre aberta para quem está disposto a reencontrar o caminho de volta para o amor e a reconciliação. Não se esqueça de inscrever-se no canal para mais histórias emocionantes de fé, superação e amor. Curta o vídeo se ele te inspirou. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança e reconciliação. Deixe seu comentário dizendo se você já passou por uma situação em que precisou perdoar ou ser perdoado. Conte sua história.